Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o que você pratica revela o seu caráter. Vamos pensar mais sobre isso? Sai daí não, querido, fica comigo até o final, vamos junto. Antes, porém, de você avançar aí no nosso canal, nesse vídeo, não deixa de estar curtindo o nosso canal, clica aqui no botão inscrever-me. Eu recomendo também clicar no sininho, porque quando você clica no sininho, você recebe a notificação de cada vídeo novo que tiver no canal e pronto, você já vai estar inscrito. Curta, comenta, compartilha, nos ajuda a alavancar o canal. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube ele vai indicando, né, ele vai entendendo que esse canal é um canal relevante, importante, e ele vai elevando aí, né, o nível do nosso canal aí na hora de que as pessoas procuram por algum tema específico. Você também pode estar nos ajudando, querido, indo aqui na descrição, no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, você vai ter acesso ali aos nossos livros, que a capinha deles está aparecendo aqui do lado, né? São 2 livros que nós temos, tem o Quem Se Importa com Deus e também o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, né? O Quem Se Importa com Deus é uma reflexão muito importante a respeito de por que acontecem tantas coisas ruins no mundo, e o Perca Peso Tirando a Trave do Olho ajuda você a enxergar o próximo, enxergar o outro de uma maneira bem diferente, de uma maneira mais bíblica, como Deus realmente gostaria que você olhasse. Tá certo? Então vamos lá? O texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e o versículo é o de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, a gente vai ficar aqui no 17, porque essa aqui é uma introdução, e tem bastante coisa para a gente falar só nesse versículo aqui, mas sempre aquilo que a gente diz, né? Você vai ouvir isso em vários vídeos aqui do nosso canal, você vai ouvir a mesma coisa, né? Nunca tire conclusão em cima de um único versículo, isso é muito perigoso quando você tira conclusão em cima de um único versículo. Então sempre vê os vídeos correspondentes a versículos anteriores, versículos posteriores, para você poder fechar. E em cada vídeo a gente faz links, a gente faz uma direção para outros vídeos também, que você vai estar aprimorando, né? E elevando o nível do seu conhecimento. Aqui no final do vídeo, nesse canto de cá, vão aparecer alguns links que normalmente eu coloco, né, 3 vídeos aí no final de cada vídeo eu coloco 3 links de vídeos que ajudam a entender também o vídeo em questão. Então são vídeos que vão tratar de assuntos, de temas, são vídeos do nosso canal, vídeos nossos também, mas que vão te ajudar muito na interpretação do texto que a gente está colocando aqui, tá certo? Então essas recomendações são muito importantes para que você compreenda isso. Esse versículo 17 é um versículo de introdução a uma outra parte desse contexto que Paulo vem falando aqui. Então, se até o versículo 16, Paulo falou muito para os gentios e alguma coisa também para os judeus, mas ele fez essa mesclagem aí entre gentios e judeus, falando sobre as controvérsias, né, que nós já citamos, aí, principalmente a partir do versículo 12, nós falamos dessas discussões que haviam nessas questões de salvação entre judeus e gentios. A partir do versículo 17, Paulo vai começar a se direcionar especificamente para os judeus. Fica notório aqui, é óbvio, quando ele fala, né, tu que tens por sobrenome judeu. Então já fica notório que no meio daquela conversa, Paulo agora eu vou falar com vocês aqui. Agora eu vou bater um papo com vocês aqui que são judeus. Então essa é uma questão importante para a gente entender esse contexto do capítulo 2 aqui da carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo começa com essa partícula se, que ele vem falando aqui, é importante a gente entender o se e depois a gente entender também o porém, porque isso faz toda a diferença na interpretação de texto, né? A gente está falando aqui de hermenêutica, né, de exegese do texto, então a gente precisa ir no conhecimento das palavras. Então, em muitos vídeos aqui você vai ver a gente falando da expressão no grego, no próprio hebraico, do que aquilo significa, né, para que a gente consiga extrair e fazer assim o verdadeiro sentido ali daquilo que o autor estava querendo dizer, para a gente trazer a aplicação para hoje, mas também um sentido gramatical, né, a interpretação gramatical dessas expressões também são fundamentais para a compreensão do texto. Então, algumas expressões que começam os versículos, elas são de fundamental importância. O pronome, por exemplo, indica, né, a pessoa de quem se fala ou a pessoa com quem se fala. Isso faz toda a diferença dentro do discurso. Algumas preposições, algumas partículas de início. Então são conjunções, são todas expressões que vão dar todo um sentido e essa dinâmica do texto. Isso é muito importante, essa compreensão. Quando Paulo começa com essa partícula se, aqui no início, ele já está mostrando, né, que a oposição até o versículo 29, aqui da 17, até o versículo 29, entre o que se diz e o que se faz. Quando você pega o tema desse vídeo aqui, o que você pratica revela o seu caráter, se você for pesquisar aí dentro do nosso canal, você vai ver que já existem outros vídeos
que trabalham também temas parecidos, às vezes o título muito semelhante, muito idêntico. E você vai ouvir ainda, durante o tempo que Deus permitir que a gente coloque vídeo aqui nesse canal, você ainda vai ouvir muito falar a respeito disso. A prática, o que você faz, o teu caráter, aquilo que você faz, revela quem realmente você é. Então, são todos temas muito semelhantes. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Então, Jesus se preocupa com isso. A Bíblia traz essas questões. Aquilo que a gente faz reflete o que a gente é. É por isso que essa discussão, salvação se perde, e essas questões, eu posso fazer o que quiser, eu posso viver a vida da maneira que eu quiser, que ainda assim eu não perco a salvação. Então, todos esses questionamentos, eles são totalmente irrelevantes e desprezíveis, porque o que a Bíblia diz é que a gente é salvo pela graça, a gente não é salvo por méritos próprios, a gente não é salvo pelo que a gente faz, a gente não é salvo pelo que, em termos de preço de salvação, não existe nada que a gente faz que vá pagar aquele preço da salvação. Esse preço foi pago por Jesus Cristo. Porém, entretanto, todavia, contudo, quando você se torna salvo, você se torna uma nova criatura. Quando você é salvo por Deus, você recebe uma vocação, você recebe um chamado, você recebe um despertar de Deus para um ministério, para uma área. Quem é salvo tem uma nova natureza. Quando você não era salvo, você tinha uma natureza, você dava um tipo de fruto. Agora que você é salvo, a tua natureza é completamente diferente, você vai dar outro tipo de fruto. Jesus vai falar assim, aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, os frutos que ele dá são correspondentes à carne, a concupiscência dos olhos, da carne, do pensamento, né, os desejos da carne, satisfação da carne, prazeres, poderes, tudo relacionado à carne. Agora, quem é nascido do Espírito cogita das coisas que são do Espírito. Então, cogita das coisas espirituais, das coisas celestiais. Ele quer ver mais a Deus, ele quer receber dons de Deus, ele quer evangelizar, ele quer conquistar, ele quer levar a paz, ele quer levar o amor, ele quer levar outras pessoas, ele quer saquear o inferno e levar para Deus. Estão entendendo? Então, o preço pago para a salvação é impagável pelo ser humano, só Jesus conseguia. Porém, quando a gente é salvo, a gente se torna uma nova criatura e essa nova criatura precisa andar de uma maneira nova, não da maneira antiga. Então, até o versículo 29, do 17 ao 29, Paulo vai trazer para os judeus, porque eles achavam que pelo fato deles deterem a lei, deles terem a posse da lei, isso era superior à prática da lei. Então, eles não precisavam praticar porque eles já tinham a lei. E a Bíblia vai falar de ponta a ponta que o que Deus mais quer é o seu caráter. Lembra quando Jesus falou assim, olha, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, te digo, se olhar com um olhar impuro, já está adulterando. O que Jesus está mudando ali? Caráter. Jesus está falando do que você é. Jesus está falando que a verdadeira salvação é aquela que modifica a essência, que modifica a natureza, que modifica a fonte das vontades e desejos e sonhos do ser humano. Então, está falando de salvação, está falando de quem é salvo, está falando de uma mudança de caráter. Então tem que haver outro caráter, tem que haver outra postura, tem que haver código de ética, tem que ser trabalhar na linha da moral, porque aquilo que você começa a fazer ali vai começar a revelar se você é salvo realmente ou não. Então até o versículo 29, Paulo vai falar sobre essa questão, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente acha, com aquilo que a gente faz. Então a Bíblia toda ela vai evidenciar o quanto para Deus a coerência ela é importante. Então, aquilo que eu digo, ela precisa ter respaldo com as minhas práticas, com as minhas atitudes, com os meus desejos, com os meus sonhos, com as minhas vontades. As coisas precisam se encaixar. Eu não posso falar, ter um discurso numa linha e os meus passos, aquilo que eu faço, caminhar numa direção oposta. Não, eu falo, vem para cá, e eu faço, vem para cá. A gente precisa ter coerência, as coisas precisam caminhar como uma linha de treino e caminhar paralelamente na mesma direção. Outra coisa que a gente vai ver, né, o terceiro ponto que a gente vai observar aqui é o porém. Esse porém, né, porém, mas, entretanto, contudo, todavia, o que significa isso? Isso vai se referir ao assunto anterior. Anteriormente, ele estava falando de quê? O que a gente falou nos últimos vídeos, os vídeos mais recentes aqui, né, os últimos vídeos mais próximos desse daqui. O que a gente está falando? Aquelas pessoas que praticam coisas que a lei estava gravada no seu coração e que, independente de rituais ou de posse da lei, eles estavam exercendo, fazendo aquilo que Deus queria que fizessem, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Então, esse caminhar nessa direção é o que Paulo estava falando aqui, que algumas pessoas, mesmo sem ter conhecimento da lei, acabam praticando e fazendo coisas em conformidade com a lei. Porém, aí ele se vira para os judeus. Vocês são completamente o inverso. Vocês dizem ter a lei, vocês dizem conhecer a lei, mas vocês não fazem, o coração de vocês não tem gravado a lei. O coração de vocês não possui a essência da lei. Vocês não aprenderam a essência da lei. Então, esse porém está falando isso. Olha, aquelas pessoas fazem e cumprem as leis gravadas no coração. Vocês, porém, têm no papel, mas não têm no coração.
Se os gentios não sabiam, não conheciam, mas faziam, os judeus, porém, sabiam, mas não faziam. Outra coisa, a quarta coisa que a gente vai observar é quando Paulo traz aqui, então, essa expressão, tu que tens por sobrenome judeu. Por que Paulo está falando isso? Paulo aqui está sendo um pouco sarcástico, né? Está sendo um pouco irônico, porque eles carregavam esse sobrenome judeu, não, eu sou judeu, como se aquilo fosse algo, é como algumas pessoas têm hoje, não, eu sou crente. Parece que ela é uma super pessoa, um super-homem, ele é imortal, ele é inalcançável, inatingível. Então os judeus tinham aquela coisa, não, eu sou judeu, então eu sou o mais importante, eu sou o melhor. E aí Paulo vai fazer essa ironia. Então você tem por sobrenome judeu, né? Você que carrega esse sobrenome, que acha que é grande coisa, você precisa caminhar nessa direção. Então essa expressão judeu vai tomar aquilo que Paulo ele vai trazer para o discurso, ele vai trazer para a conversa, ele vai trazer para esse diálogo aqui entre a carta e os seus leitores, esse orgulho que eles possuíam de carregar por sobrenome judeu. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia está no segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 6, vai falar assim: naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Então aqui no segundo livro de Reis 16:6 é a primeira vez na Bíblia, em toda a Bíblia, que aparece essa expressão, então, judeu. Por quê? Porque anteriormente era tudo um povo só. Depois, ali dentro do livro dos Reis, você vai observar isso, que houve essa separação entre quem era Israel e quem era judeu, né? Quem era de Judá. E o que acontece é que aqueles que eram de Israel sumiram no mundo, sumiram no mapa, não existem mais, foram cativos pela Assíria, né? Foram levados como escravos pela Síria, sumiram do mapa, desapareceram, não existem mais. E os judeus, que foram aqueles que foram para a Babilônia, duraram 70 anos, eles voltaram, e ali, através de Neemias, Esdras, e depois ali dos profetas menores, eles permanecem até ao dia de hoje. Então são aquelas 2,5 tribos que permanecem até ao dia de hoje, e aí por isso eles são considerados como judeus, porque os israelitas mesmos desapareceram do mundo, desapareceram do mapa, e ninguém tem notícia mais desse retorno deles. E a última coisa que a gente vai observar nesse versículo 17, que é essa introdução que Paulo vai ter essa conversa, nesse particular aqui, com os judeus especificamente, é que vai falar assim, olha, presta atenção no versículo 17, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, olha, repousas na lei, ou seja, eles estão pegando a lei como sendo, sabe, um amuleto, eles estão fazendo da lei um ídolo, estão fazendo do fato de ter a lei um ídolo, e eles estão se gloriando em Deus pelo fato de ter, então, a lei. Então, essa expressão de Paulo aqui, repousas, e também a expressão glorias, vão revelar uma certeza indolente, né? Aquele sentimento que eles tinham de orgulho puro, mas que se colocavam acima dos outros, colocavam como superiores aos outros, porém a prática não revelava aquilo. Então, eles receberam o presente, que foi a Torá, presente de Deus que foi dado ali, que para os judeus conhecido como Torá, e a posse dessa Torá se tornou mais importante do que a prática da própria Torá. Então existem vários textos do Antigo Testamento que vão comprovar isso. O livro de Oséias, por exemplo, você pode ler o livro de Oséias todo, você vai ver o quanto Deus está falando sobre isso. Eles detinham a lei, eles tinham a posse da lei, mas ali eles já não estavam vivendo mais conforme a lei. Você vai ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus chamando os fariseus, até os saduceus, também de hipócritas, vocês hipócritas. Você vai ver a pregação de João Batista também se dirigindo a eles. Então tem vários textos que vão corroborar, vão confirmar essa exortação de Paulo aqui em Romanos capítulo 2. Mas eu gostaria de deixar um texto para a gente encerrar, que está em Jeremias capítulo 9, versículo 24. O livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 24, fala assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Repare, Deus está falando assim, ó, se tiver que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Essa é a parte mais importante. Então não adianta achar que a posse da lei, ou pelo fato de, eu estou na igreja, eu frequento o culto, eu faço parte de ministério, isso é tudo. Não, conheça, estuda a palavra. Quando você estuda a palavra, você está conhecendo a vontade de Deus, está sabendo detalhes a respeito de Deus, você está se aprofundando nas coisas, nos gostos de Deus, você está se aprofundando nos mandamentos, nas ordenanças, o que Deus realmente quer, o que ele não quer, o que agrada a Deus, sabe? Então,
Se você... Um namoro, para que serve um namoro? O namoro serve para os dois poderem conversarem, se conhecerem melhor e um saber o que agrada o outro, o que desagrada. Poxa, isso aqui eu não vou fazer porque vai desagradar a minha namorada, minha futura esposa. Então, eu sei como conviver. Então, um vai se moldando ao outro. Com Deus, querido, a gente tem a oração e o estudo da palavra. São essas duas coisas que vão nos aproximar de Deus e fazer a gente caminhar conforme Deus quer. A gente vai conhecer a vontade, a gente vai entender a vontade de Deus. A gente vai ver exemplos de pessoas que descumpriram, exemplo de pessoas que cumpriram, exemplo de pessoas que desobedeceram, exemplo de pessoas que obedeceram. Então, através da palavra, a gente vai moldando o nosso caráter para que as nossas práticas, para que aquilo que a gente faz esteja realmente de acordo, de conformidade com o que Deus quer para nós e com todo o nosso discurso de eu sou crente. Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, revela realmente o nosso caráter. E Deus, ele quer mudar o nosso caráter. Por quê? Porque quando muda o nosso caráter, aí sim, as nossas práticas vão revelar e as pessoas vão olhar como Eliseu. Eliseu passava e as pessoas sabiam, ali vai um homem de Deus, sem ter conversado, sem nem saber de nada a respeito, sem perguntar nada, sem pedir crachá para Eliseu, mas simplesmente pelo fato de observar. Eles sabiam. Pedro, quando nega Jesus, ele não queria ser crucificado ali, mas o caráter dele já estava tão modificado, o caráter de Cristo já estava tão parecido com Cristo, que a maneira dele falar, o jeito dele falar, denunciava. E por isso, por 3 vezes, as pessoas disseram, você é amigo de Jesus. E ele, com medo, negou. Né? Então, eu não quero entrar no mérito da negação de Pedro, mas é importante a gente observar que por 3 vezes, em 3 ambientes diferentes, ele foi identificado pela sua postura, pela sua maneira de se sentar, pela sua maneira de parar, pela sua maneira de falar. Ele foi identificado como um cristão, como alguém que era amigo de Cristo. Tá bom, gente boa? Que você seja esse amigo tão parecido com Cristo, que as pessoas vejam Cristo através das suas atitudes e daquilo que você faz. Tá bom? Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.